Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição com Manuel Bandeira Pinho. Como quem limpou o cu a meninos. A matemática e a economia são duas ciências não sempre coincidentes. Costuma dizer-se, como quem limpou o cu a meninos, de algo que se fez com uma perna às costas, facilmente, sem custo e até com gosto ou com um sorriso nos lábios. O cu dos meninos até é bem mais fácil de limpar hoje do que em outros tempos. Os cus dos filhos de homens que nunca foram meninos, no dizer de Soeiro Pereira Gomes, na sua obra Esteiros. Porque então, lá por casa, não havia fraldas descartáveis ou não, mas apenas os chamados coeiros, tirados do pano de que se faziam as tiras para as mantas e colchas, e que por isso eram mais trespassáveis à trampa ou caca do coeirado. Pois é, vem isto a propósito, embora não o pareça, das notícias que ultimamente correram por cá, mais propriamente pela Câmara, veiculadas de certo pela Termalistur. Ouvi-as na Rádio Lafões e depois confirmei-as na última terça-feira na Rádio Vozela. É que o meu filho está ali, às terças, no programa Trilogia das Ideias, com os doutores António Luís Dias e João Carlos Lages, de Vozela, e Oliveira de Frades, respectivamente, estes últimos. Só que, aqui, na Rádio Vozela, havia chegado a notícia, como é próprio da boataria, muito aumentada ou mesmo distorcida, como já iremos ver, de certo com intuitos de confundir as pessoas e levá-las a aceitar, sem qualquer dose de dúvida, a realidade dos números face às comprovadas e curtas memórias do povo. Assim foi noticiado, ali na Rádio Vozela. A Termalistur teve o seu maior resultado de exploração de sempre nas termas de São Pedro do Sul. 150 mil euros de receita líquida, igual a lucro. 30 mil contos para podermos comparar o que adiante também vai dito. De facto, se 3 mais 2 em matemática são 5, e se Termalistur gastou, entre outras coisas, menos em pessoal, em 2014, e se a sua receita foi superior, e se teve ainda por cima subsídio de exploração, o saldo, lucro ou receita líquida foi positivo, do tamanho daquela quantia, 30 mil contos, é matemática. Só que, falando-se a verdade, que para bom entendedor meia palavra bastaria, o somatório de 3 mais 2, afinal, economicamente falando, não seriam 5, mas menos e bastante menos, porque 3 e 2 só serão 5, no caso, matematicamente falando, porque houve subsídios à exploração que só podem ter sido da autoria da Câmara, como de certo irá ser refletido na prestação de contas ou conta de gerência desta e no respectivo relatório, havendo ou elaborando-se o mesmo para explicação nos órgãos próprios e por palavras mais ou menos simples. Ou seja, para se livrar da extinção ou dissolução, a Termalistur, de parceria com a Câmara, num golpe de rins, lá camuflou a verdade, para assim esconder que no caso afinal, e em termos económicos, 3 mais 2 não são 5, mas apenas imaginem, para aí uns 4. Por outro lado, a Termalistur e a Câmara, deixando propositadamente passar a notícia e a imagem de que em 2014 foi o melhor ano de sempre em termos de resultado da exploração, deixou propositadamente no bolso um indesmentível facto, que ela só existe desde 2005, e assim há 9 anos. Mas que muito antes disso, as termas, a exploração termal estava em crescendo e com números incalculavelmente muito superiores em resultado, sem comparações. Daí que, não só o ano de 2014, e o resultado deste se refere apenas à empresa municipal Termalistur, como feito afinal, não foi como quem limpa o cu a meninos. É que, se a Câmara se desse ao trabalho de recuar apenas uma dúzia de anos de exploração termal, como deveria, como aqui aliás já o dissemos, através das contas de gerência e seus relatórios, de certo calaria a Termalistur e a sua cagança. Lá estou eu a pensar nos coeiros do cu dos meninos. E depressa lhe demonstraria que ela só existe porque nos termos do artigo 10 do Decreto-Lei 116/84, de 6/4, as despesas com o pessoal pago pela rubrica pessoal em qualquer outra situação não podem ultrapassar 25% limites em encargos referidos no número anterior, que são 60% das receitas correntes do ano económico anterior ao respectivo exercício, sob pena,
com a combinação de se considerar a ilegalidade grave, constituindo fundamento para a dissolução do órgão ou órgãos responsáveis por tal facto, a violação do disposto naquele artigo anterior. Ora, e que a Câmara vinha correndo de facto o risco, a que sempre soube fundamentar de dissolução, mas que então sim, o resultado de 3 mais 2 não era igual a 5, mas a 6 ou 7, em termos económicos, bem se vê, económicos e sociais, como vem nos manuais, sem ser preciso recurso a qualquer dos 3 manuais keynesianos. De facto, quer a frequência termal, quer o número de empregos, quer o montante de receitas e, sobretudo, da receita líquida ou lucro da exploração, eram valores em crescendo, com efeito multiplicador, em termos económicos e desenvolvimento do Conselho e do próprio meio ou estância termal. E já falamos aqui das grandes obras a respeito e sua repercussão a nível local, regional e nacional. A estância termal gerava muitas receitas diretas e indiretas, multiplicava postos de trabalho, dinamizava indiretamente as atividades comerciais e, sobretudo, da indústria hoteleira e projetava investimentos, criando riqueza, desafiando o futuro. Já aqui dissemos que o futuro se constrói ligando ao passado e passando pelo presente. De 1990 a 2000, só para falar deste período, meus caros, o lucro da estância termal a reverter para os cofres do município situou-se sempre acima dos 100 mil contos, até atingir os mais de 250 mil contos reais do orçamento, da conta de gerência, do conhecimento do nosso mundo. Assim, em euros, o lucro oscilou entre, e em crescendo sempre, 500 mil e mais de 1.250.000 euros. Hoje, o anunciado melhor resultado de sempre da Termalistur, dissemos e dizemos, cifra-se em cerca de 150 mil euros, igual a 30 mil contos, cerca de 10 vezes menos. Ora então digam lá se sim ou não, 3 mais 2 são hoje 5 ou não serão antes 4 em termos económicos. E se ontem 3 mais 2 eram ou não 6 ou 7 em termos económicos visíveis e palpáveis. Eram então, na década de 90 a 2000, entre 15 mil a 23 mil acuistas, gerando receitas brutas da ordem de 200 mil contos aos cerca de 600 mil. Ou seja, correspondente hoje a 1 milhão e a 3 milhões de euros. Esta última receita gerou emprego, imaginem, que a absorveu de bastante mais de 1 milhão de euros. Foram 224 postos de emprego em 2000, contra 134, mesmo assim, em 1991. A nossa juventude, sobretudo esta, acorria aos sucessivos anúncios de oferta de emprego, bem como às renovações dos contratos e a um cada vez maior concurso rumo ao quadro. Disseram solenemente ter agora poupado nos gastos com pessoal, o que só pode significar penúria nos postos de trabalho, nas receitas e na procura. Por isso que quem, como nós, viveu o apogeu do termalismo e teve nota máxima na Expo 98 e em todas as bolsas de turismo de Lisboa, não pode deixar-se embarcar, nem permitir que gente generosa embarque naquela da melhor ano de sempre da Termalistur, reportada à exploração termal. Não é o paraíso que pintam, nem os números estão corretos. Parafraseando Padre António Vieira, escritor e pregador, queremos ir ao céu, mas não queremos ir por onde se vai para o céu. Porque o fim das minhas intervenções se aproxima, tenho dito, e até para a semana. Discurso direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso direto. Opinião que conta.